Vou dar pausa. Então, tá gravando. Então se inscreve e deixa o like. Fala pessoal, eu sou o Wellington. E eu sou a Bruna. E a gente é um casal. Muito legal. E esse vídeo é a parte 2 do vídeo da semana passada, contando como o Wellington decidiu ser barbeiro e como nós montamos a barbearia. Então se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí para receber quando sair vídeo novo e dá um like, que ajuda muito a gente continuar produzindo. Então, como eu comentei no outro vídeo, chegou uma hora que o salão pequeno lá embaixo não estava mais suportando a quantidade de clientes que a gente atendia por dia. Então eu e a Bruna decidimos alugar um lugar maior. Então a gente começou a procurar lugares maiores, mas que não fossem tão caros, porque a gente sairia de um espaço onde a gente não tinha muito custo, quase nenhum na verdade, para ir para um lugar onde nós teríamos que pagar aluguel, luz, água, internet, que sairia muito mais caro. E a nossa ideia sempre foi ter um lugar bem grande, porque a gente queria pôr uma mesa de bilhar, a gente queria um galpão, a gente queria um lugar grande e com acesso, estacionamento. Como naquele tempo os meninos só atendiam por ordem de chegada, então às vezes juntava muito cliente e não tinha muito o que eles ficarem fazendo. Então a nossa ideia de colocar um bilhar, colocar um barzinho, era exatamente para os clientes se distraírem e não ficarem irritados, ou eles não se sentirem tão pressionados por ter muita gente esperando para chegar a vez. No começo a gente não tinha a intenção de atender agendado, a gente achava que agendado não funcionava, por algum motivo a gente não queria atender agendado. Então a gente ficou alguns meses procurando esse lugar e quando nós achamos o tal lugar ele era um pouco maior do que a gente imaginava. E se fôssemos fazer uma parte só masculina, uma barbearia totalmente masculina, ia sobrar muito espaço, que a gente não ia saber com o que preencher. E aí o Wellington teve a ideia de fazer um lugar unissex. A Joyce, lá onde a gente atendia, ela tinha muita dificuldade porque toda vez que um cliente dela chegava, o nosso cachorro ficava latindo para os clientes dela, então atrapalhava muito ela. E o serviço dela é um serviço mais calmo, que requer mais atenção. Então ela concordou na hora, ela quis, a gente conversou e foi da hora. E nesse lugar que nós achamos, além da imobiliária ser ótima, o dono também é maravilhoso, gente. Então ele ajudou bastante a gente para que a gente conseguisse investir em tudo que a gente precisava. Então nós pintamos a parede, nós colocamos piso, compramos material, né? A gente comprou poltrona, comprou a mesa de bilhar, cadeira, bancada, a gente mexeu em tudo. Pegou o lugar cru e transformou ele totalmente. O tempo que a gente ficou montando aqui, a gente não foi cobrado de aluguel, eles seguraram um tempo pra gente, eles foram muito parceiros. Farid da Santa Lourdes, obrigado Farid, sempre parceiro. Sempre. Então na época, pro que a gente queria fazer, a gente não tinha capital para isso. A gente queria crescer, mas sem ter um capital grande o suficiente para poder fazer o que a gente queria fazer. Então a gente pegou um empréstimo. Só que a gente não fez nada sem pensar. A gente calculou quanto seria o empréstimo, quanto seria o aluguel, quanto a gente ia tirar aqui e a gente pegou esse empréstimo para poder investir. E o bom de a gente ter feito tudo é que ficou com a nossa cara. Então ficou exatamente do jeito que a gente queria. Durante esse processo de montar a nova barbearia, o Wellington continuou trabalhando na barbearia lá embaixo. Então, para pintar, fomos eu e o Renan, enquanto ele estava trabalhando para não fechar a barbearia. Eu e o Renan vinha, passava o dia aqui pintando e nos fins de semana ele dizia que vinha ajudar, mas eu pintava não fazia tudo diferença. sozinho, eu fiz tudo sozinho. O Renan só dava ordem. Então, pessoal, eu pintei tudo. Nossa, eu fico muito mais bonito de perto. Olha como eu sou bonito. Até desfoca você, ó. A câmera percebe. Nossa, como ele é bonito. Vamos desfocar ela. Então. Isso é estranho. Eu sou bonito, bro. Então no começo a gente ficou muito inseguro para mudar. A gente tinha feito uma conta alta, que era o aluguel, e o empréstimo, que também ia pesar muito. Então a Bruna tinha muita insegurança. Eu já sou mais porra louca. Se der errado, vende tudo, vão embora, foda-se. A Bruna já é, mas e se a gente não conseguir? E se não der certo? Então, mas esse era o equilíbrio. Então, como pra mim não fazer cagada me empolgando, e ela controlava para que
desse certo. É que eu sempre tive medo de estar dando um passo maior do que a perna. Então, de fazer uma conta que eu não fosse conseguir arcar ou que não fosse aparecer tanto cliente novo para suprir aquilo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi até melhor do que a gente imaginava, né? Sim, tem sido, né? Chegaram muitos clientes novos, muitos amigos também, que cliente que acaba virando amigo. Então, graças a Deus deu tudo certo. A gente acertou muito vindo pra cá, tudo no tempo certo também, que a gente tinha visto outros lugares, que hoje eu acho que não seria tão bom como foi esse pra gente. Aqui foi bom por uma série de coisas, né? A gente tem uns vizinhos muito bons. Quando você vai alugar um lugar pra você, é bom você ver isso também. Quem são os seus vizinhos? Qual é o movimento que ele tem? Porque às vezes você muda para um lugar e baseia o seu movimento. Às vezes o movimento do vizinho traz cliente para você, você traz para ele. Vai tudo da relação que você vai ter com ele também. Aqui é todo mundo ótimo, a gente sempre se deu bem com todo mundo. Tanto é que a gente até morou aqui em cima, né, um tempo. Então a gente gostou mesmo do lugar. Se você não viu o vídeo que a gente fala como foi morar aqui em cima, assiste lá. Sim. Quando nós mudamos, os lados eram diferentes, né? As meninas ficavam próximo da porta, onde ficava mais claro, e os meninos aqui no fundo, perto do bar. E depois que eles mudaram, a gente começou a perceber que por causa do preto prevalecer aqui, ficava muito escuro o ambiente para eles. Aí começou a fazer um monte de gambiarra, né? Sim. A gente começou a puxar fio, colocar lâmpada para cá, uma lâmpada para lá, para poder clarear, porque escureceu muito e era bem difícil de cortar cabelo no começo. Olha a foto. Sim. Nem sei se tem foto, mas eu não testei se tiver foto. E aí os dois reclamavam muito, porque era bem escuro. E mesmo com toda a gambiarra, ainda não clareava o suficiente para eles, já que o corte masculino é muito detalhe, né? Você tem que estar sempre atento para não deixar marca, é chato. Ai, meu nariz, pera, tá coçando. Nossa, eu me coço inteiro, eu não sei o que acontece com minha barba. Já falei pra você tirar essa merda. Cala a boca. Então, no começo tinha umas luzinhas debaixo do bar, parecia uma balada isso aqui. A gente mudou com a ideia de fazer um barzinho com salão, mas tipo, bebida quente não é o nosso forte, não vende tanto. Então a gente se adaptou, a gente aprendeu muito como era o dia a dia. A gente achou que ia vender uísque, que ia ter isso e aquilo. O forte é a cerveja. A cerveja vende bem. Porque é muito bom. Todo mundo ama assim. Eu amo cerveja. Então, aos poucos, a gente foi se adaptando. Colocamos fachada, colocamos gesso para clarear o ambiente, mudamos a posição dos profissionais até que ficasse bom para todo mundo. Então, como a gente tinha dito, no começo a gente só atendia por ordem de chegada. Então, o que aconteceu? Foi o que a gente previa. A gente veio aqui para cima, graças a Deus todos os clientes vieram junto e mesmo assim continuou o movimento. Aumentou o espaço, mas a velocidade de cortar era a mesma. Então, chegou uma hora que a gente não dava conta. Tinha dia que a gente saía daqui meia-noite porque não dava conta. E nisso, tipo, um cara vinha cortar o cabelo e vinha aqui, tinha 3, 4 caras esperando, ele ia embora e a gente continuava perdendo o cliente, né? Então a gente decidiu atender com horário agendado. Eu ficava atendendo com horário agendado e o Renan atendia quem ia chegando para poder diluir melhor os clientes durante a semana e não sobrecarregar. Resultado, não resolveu. A gente precisou contratar mais um barbeiro, graças a Deus, né? Aí, durante um tempo, o Wellington continua atendendo com horário agendado e o Renan e o outro barbeiro atendendo por ordem de chegada. Só que começou a aumentar muito o cliente que queria marcar horário e aí só o Wellington começou a não dar mais conta. Então, nós mudamos. Ficou o Wellington e Renan, que já tinha mais cliente fixo por estar aqui há mais tempo, com horário agendado, e o nosso terceiro barbeiro atendendo por ordem de chegada. Então, no total, ficou eu e o Renan trabalhando 1 ano, por ordem de chegada, eu acho, mais ou menos. Depois veio o outro barbeiro e a gente fez esse esquema, eu e o Renan por horário agendado e ele por ordem de chegada, mais 1 aninho a gente ficou trabalhando assim. O resultado foi que também não deu conta e a gente teve que chamar mais um barbeiro. Graças a Deus, né? Ai, amém. Então, nós ficamos 1 ano atendendo somente os dois por ordem de chegada e depois mais 1 ano os dois com horário agendado e um barbeiro atendendo ordem de chegada. Durante esse tempo, não foi só o barbeiro que acabou mudando, né, acrescentando. Nós também mudamos manicure, nós mudamos cabeleireiro. A gente foi tendo experiências com todo mundo
Tiveram várias pessoas que passaram pela barbearia. Foi toda uma experiência pra gente, mas foi legal, foi bacana pra gente crescer como profissional. A gente achava que tipo, era mil maravilha, entrava uma pessoa e a gente casava ali e ficava o resto da vida com eles. Mas no comércio não funciona assim, infelizmente. E o que começou com o Wellington trabalhando sozinho, num salão menor, hoje resultou que nós somos 7 pessoas no total aqui na nossa equipe atendendo na barbearia. E graças a Deus todo mundo se dá muito bem, tudo se encaixa muito bem. E é isso, eu espero que continue aumentando os clientes, que aumente a equipe e que continue sendo bom para todo mundo como hoje está sendo, graças a Deus. Isso me deixa bem feliz porque tipo, o que começou uma ideia minha, assim, uma coisa que eu queria, que eu achei legal, então é muito gratificante, porque hoje a pessoa pode tirar o sustento dela daqui, da onde a gente teve a nossa ideia e é todo mundo parceiro, todo mundo amigo, todo mundo se ajuda. E ver que não é só o nosso sonho que está sendo realizado, a gente está ajudando as pessoas a construírem os sonhos delas também. E aproveitando que a gente está falando de equipe, a gente está buscando um novo barbeiro, gente. Então, se você é barbeiro ou se você conhece alguém que seja, entre em contato com a gente precisa de um barbeiro para ficar por ordem de chegada, porque está começando a acontecer novamente o que já acontecia, de chegar cliente e não ter como encaixar mais. Então a gente precisa de um novo barbeiro. Sim, a gente está perdendo 2, 3 clientes por dia por não ter mais uma pessoa ajudando a gente aqui. E isso não tá certo, não pode perder cliente. Você tem que estar sempre alerta com isso também. A gente não percebia que a gente perdia muito cliente que chegava no salão e perguntava. Às vezes o cliente chegava, tá muito cheio? Fala, puta, tem um pouquinho, tá um pouquinho cheio. Então depois eu volto. Pra gente, às vezes, era natural. A pessoa fala, depois eu volto. Mas não, ele não voltava. E demorou pra gente perceber isso, que a pessoa não voltava. É porque se o cliente vem com o intuito de fazer um serviço, por mais que não seja naquela hora, mas naquele dia, e você não consegue atender ele quando ele precisa, ele vai achar um lugar que consiga. Então a gente fica muito atento nisso. Como tá chegando de novo, tá acontecendo isso, a gente tá procurando mais um para aumentar a nossa equipe. Sim. Aumentar... 8 pessoas. E embora que seja um ambiente unissex, tenham muitos homens que venham todos os dias, tem muitas mulheres também. A nossa ideia no começo era que fosse um lugar que você pudesse vir com seus filhos, com a sua esposa, e enquanto a sua esposa faz uma luzes, você toma uma cervejinha, troca uma ideia com os barbeiros, joga um bilhar com seu filho, ou você trouxe seu filho para cortar o cabelo, enquanto isso você joga um bilhar com outro cliente. A ideia era juntar a família, unir a família e que fosse um ambiente bem familiar. Porque hoje eu vejo muitos lugares onde tem bons profissionais, mas o ambiente não te encoraja a entrar, a dar uma chance para aquele serviço, entendeu? Então aqui a gente sempre reparou muito nisso, se as pessoas iam ficar à vontade, nós sempre nos colocamos no lugar dos clientes, então se eles vão estar à vontade, vai estar faltando alguma coisa para eles. E graças a Deus tem dado tudo certo, a gente sempre fica muito atento em relação a isso. As pessoas sempre disseram pra gente que, por que vocês vão montar um lugar top desse daqui no bairro? Ia ficar muito melhor se fosse numa avenida ou no centro da cidade, vocês deviam montar lá, que ia render mais e tal. Só que a gente queria que fosse um lugar no bairro mesmo, com preço de bairro, entendeu? Pra que pudesse atender o bairro, porque não tem, as pessoas não fazem isso em bairro. Eu falei muito bairro. As pessoas preferem investir em outro lugar do que valorizar o lugar que você mora. E eu acho que não, acho que a gente tem sim que começar a trazer público de fora para o bairro que a gente mora, sim, ter mais comércio, encorajar as pessoas a tentarem sim abrir no seu lugar onde você mora, não precisa ir para o centro, ir para avenidas, você pode sim ter um bom lucro, ter um bom serviço, um bom público sendo dentro do seu bairro. Sim, é questão de preço, né? Que se você está numa avenida, você não vai pagar um aluguel que a gente paga, que você vai pagar muito mais caro e, consequentemente, vai ter que cobrar um preço mais caro no seu produto. Então, a gente prefere cobrar um preço mais barato e estar dentro do bairro, né? A nossa ideia futura é poder abrir em mais bairros. Se Deus permitir, a gente quer ir para mais bairros e expandir o nosso comércio. E vocês todos vão acompanhar aqui no canal se a gente fizer isso. Então, se inscreve para ver mesmo se a gente vai fazer isso ou não. Sim, mas a gente vai sim. A gente vai sim. É isso aí, galerinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Por que ainda não deixou o like nesse vídeo? Assista o nosso vídeo. Deixa o like. Nossa, cala a boca. Se inscreve no canal. Pá, pá, pá. Piu, piu, piu.
Então no final do ano passado a gente estava bombando, a gente precisava de mais um barbeiro, a gente colocou mais um cara para atender com a gente, ele tá aí com a gente até agora. Nós ficamos em 4 barbeiros no final do ano passado até janeiro, que aí um dos meninos quis sair, então nós estamos com 3. E aí como veio a pandemia, a quarentena, a gente acabou não sentindo tanto o impacto de ter perdido um barbeiro. Só que agora que tá tudo voltando mais ou menos ao normal, né, a gente tá começando a reabrir alguns comércios, pessoal podendo voltar a trabalhar, a nossa clientela voltou a aumentar e a gente não tá conseguindo suprir. Então a gente não consegue mais ficar só com 3 barbeiros. Então a gente precisa de mais um para poder fechar o quadro e atender os clientes de boa, para não perder cliente. O cliente não chegar aqui e falar, não, tem que ir embora que eu não consigo te atender. É muito chato fazer isso. Sim, é muito chato. Esse ano, antes de começar tudo isso do Covid, a gente estava conseguindo progredir bastante. Então nós colocamos um sistema para facilitar, porque os meninos aqui nós trabalhamos por comissão, né? Então para ficar mais fácil de fazer fechamento do meu caixa também, dos meninos, a comissão, de parte do bar, o que entra, o que sai. Então a gente estava conseguindo progredir. A gente conseguiu reformar a parede, a gente quer continuar reformando. Sim. E vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazendo aqui no canal. Então a gente mexeu na iluminação, a gente mexeu na parede, na parte da bancada a gente colocou tudo novo ali para secador, a gente mexeu na fiação, tirou aqueles fios que estavam passando pela parede, que estava feio, e a gente quer continuar reformando. A ideia é que você possa fazer um pouquinho cada dia, não parar. Um dia você coloca uma coisinha ali naquela bancada, o outro dia ali um cafezinho, você vê a diferença. Você não pode parar de progredir, a ideia é essa. Então a gente não vai parar, a gente vai mostrar tudo que a gente fizer aqui. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar o vídeo de vez, nós vamos mostrar pra vocês como é a nossa barbearia hoje. Porque eu espero que daqui a um tempo ela não esteja mais assim, porque eu quero mexer muita coisa aqui. Sim, a gente vai mostrar pra vocês agora como que tá a nossa barbearia agora. Então, assista aí e se inscreve. Deixa o like. Deixa o like, gente. Se inscreva. Se inscreva mesmo. Porque a gente precisa aumentar os inscritos. Oi galera, como a gente disse no vídeo, agora a gente vai estar mostrando pra vocês um pouco como é a nossa barbearia hoje. Logo que você entra, tem a mesa de sinuca. Aqui fica a mesa de café, onde a gente sempre deixa um cafezinho, álcool em gel, umas bolachinhas, algumas coisas. As poltronas, que é tipo uma salinha de espera, uma recepçãozinha. E desse lado aqui é a parte dos meninos, então todos os barbeiros atendem desse lado. Sim, e a minha é a mais legal, que tem o Homem de Ferro. Yeah! Aí vindo pra cá é o nosso segundo ambiente, que é onde as meninas atendem. Então aqui tem uma salinha de espera também, pra quem tá aguardando, pra quem vem acompanhado de algum amigo ou parente. E aqui é onde as meninas trabalham, sobrancelha e cabelo. E aí desse lado ficam as manicures. Tem o espacinho delas mais separadinho também, tudo certinho. Aqui fica um filtro no cantinho, com copinhos, banheiro masculino, banheiro feminino ali do outro lado. E aqui é a parte em que eu fico, a minha área. Da onde você dá as ordens, né? Exatamente. Que é o barzinho, né? E aí vão ter as bebidas, o caixa e a recepção. Então, todos os dias eu fico só. E ali em cima é a TV, pra quem tá esperando, a gente sempre deixa passando um jornal, um desenho, uma novela, alguma coisa. Chaves. Chaves, principalmente. E é isso aí, gente. Nossa barbearia hoje tá assim. Espero que não fique assim por muito tempo, porque a gente já tá vendo novas coisas pra poder mexer, pra poder mudar nela. E a gente vai estar mostrando tudo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que ajuda muito a gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Valeu!